Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço a todos que estão participando com a gente do nosso curso sobre dons espirituais. Esse curso tem um propósito muito especial, que é preparar você para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, ainda mais, não é? Para colocar você naquele lugar exato onde Deus quer que você esteja no corpo de Cristo, fazendo um ministério, uma obra relevante para o reino de Deus. Nós entendemos que quando o membro da igreja encontra com seus dons e identifica seus ministérios, ele potencializa a sua capacidade de ser uma bênção para o reino de Deus, para as pessoas, para edificar a igreja. E eu sei que isso está no coração de todo sincero servo de Deus. Por isso a gente sonha que esse curso abençoe a sua vida e possa realmente preparar você para fazer um trabalho que glorifique o nome de Deus, que abençoe muitas pessoas, ok? Então vamos até o final nessa jornada. Nós já começamos na semana passada e nós queremos agora dar continuidade a mais 2 palestras neste final de semana, que é o segundo final de semana do nosso curso, que terá 6 finais de semana, com 2 palestras em cada final de semana, ok? E nesse final de semana nós temos a alegria de ter 2 palestras fantásticas. Na verdade, uma palestra do pastor Tércio Marques, da Divisão Sul-Americana, que é responsável pelo Ministério de Publicações. Ele trouxe um tema extraordinário para a gente. E agora nós teremos também o privilégio de conversar com o pastor Gilson Brito. Gilson Brito, antes de tudo, é um amigo, um conterrâneo lá daquela terra maravilhosa, terra prometida chamada Bahia. Então, o Gilson Brito está separando um tempinho na sua agenda apertada para atender a gente. Eu agradeço muito, pastor Gilson, Deus te abençoe no seu ministério, que tem sido uma bênção muito grande na vida de milhares de pessoas. E nós iremos conversar. Hoje a gente decidiu trocar uma ideia, eu vou fazer algumas perguntas para o pastor Gilson, ele também vai jogar alguma questão para mim, nós vamos trocar uma figurinha aqui muito abençoada sobre o tema dos dons espirituais, ficando no tópico dos propósitos de Deus para a vida de todos nós com os dons espirituais. Olha que tema maravilhoso, não é verdade? Pastor Gilson, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade, vai ser um prazer conversar com você sobre esse tema tão relevante, o tema dos dons. Pastor, obrigado, tá? Prazer, amigo, ainda que seja assim um encontro virtual, não é? Mas é sempre bom reencontrá-lo, você sabe do carinho que eu tenho por você, por sua família, e muito bom saber também que nós estamos aí com centenas de pessoas participando desse curso, gente da Associação Norte Paranaense, tão simpática, né, tão querida. Inclusive, eu participei recentemente da vigília, que foi uma bênção, e agora poder participar do curso de dons espirituais. Um abraço para todos os irmãos da Associação Norte Paranaense, todos do Brasil e do mundo, gente aí que está participando do Japão, de Portugal, de tantos lugares. Muito bom estar na companhia de vocês. Eu espero que realmente esses próximos minutos sejam assim abençoados e bem esclarecedores para nós todos. Maravilha, pastor. Obrigado mesmo. Pastor, vamos ter um momento de oração para a gente começar. Então, você faz uma oração para nós, por gentileza? Pode ser. Pai querido, Senhor, por tua bondade eu te peço, fica conosco. Abre, Senhor, agora nossa mente, nosso coração, para que tenhamos entendimento correto e que essas nossas conversas, esse nosso diálogo, com base na tua palavra, possa ser instrutivo, proveitoso, motivador para todos nós, a fim de que nós sigamos expandindo o teu reino por meio das nossas palavras, do nosso exemplo, usando os dons que nos concedeste. Estamos nas tuas mãos, Senhor, e te glorificamos pelo privilégio de pertencermos ao teu povo, à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Que bênção. Pastor Gilson, nós estamos querendo conversar contigo sobre o tópico dos propósitos de Deus em relação aos dons espirituais. Eu acho que é um tema importante porque é bacana a gente saber, né, pastor, o propósito da vida da gente, né? Tem tanta gente andando pela vida aí sem propósito, né? Isso é tão triste. As pessoas ficam tão desmotivadas, tão improdutivas, né? Quando não tem noção do propósito para a vida delas. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos alienados de um processo relevante, não.
nós estamos inseridos nesse processo, né? Deus nos dá essa alegria, esse privilégio da gente fazer parte de algo grande que Ele tem no coração dele, o plano da redenção, e agora a gente é parte desse plano, né? Não apenas como objeto da redenção, mas também como agentes da redenção, né? Esse é um grande privilégio para nós. Então, pastor, como é que você vê essa questão, pastor Gilson, do propósito de Deus para a vida do cristão? A relevância disso, pastor, fala um pouquinho, por gentileza, para nós. O Senhor nos colocou nesse mundo aqui, quando Ele nos chamou para o seu reino, né? Por meio da sua bendita graça, Ele nos comissionou, né? Ele nos deu uma missão, e Deus é tão bom que Ele não apenas nos dá o privilégio da missão, mas Ele nos capacita para que nós a realizemos com êxito, né? De forma eficaz. E eu vejo exatamente isso em relação aos dons espirituais, né? São habilidades especiais concedidas pelo Espírito Santo para que a igreja seja capacitada a cumprir sua missão. Então, pastor Edinaldo, eu vejo assim alguns propósitos de Deus com os dons espirituais, mas eu diria que esse é o propósito assim soberano, né, para o qual todos os outros convergem. Okay. É uma capacitação especial para que a igreja possa cumprir a sua missão. Eu até estou com minha Bíblia aberta aqui num texto, que por sinal é muito conhecido, Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus orienta os discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém, até que eles recebessem o Espírito. Então Jesus diz assim: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos estavam recebendo uma missão impossível, não só porque eles eram poucos, mas porque quem somos nós para converter as pessoas? Isso é obra do Espírito Santo, né? Então o Senhor disse assim: olha, fiquem tranquilos, não se desesperem não, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder, recebam o Espírito, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como Samaria, Israel inteiro e até os confins da terra. Então, como eu disse, eu creio assim, que o propósito soberano dos dons espirituais é capacitar a igreja para que a igreja cumpra a missão de evangelizar. Porque quando a igreja evangeliza, o reino de Deus se expande, né? Na medida em que novas pessoas são alcançadas, né? Recebem a graça de Deus e passam a seguir o Senhor Jesus Cristo. Então, o objetivo dos dons espirituais é esse: capacitar a igreja para que a igreja cumpra a missão, e cumprindo a missão, como eu disse, o reino de Deus se expande, novas pessoas são alcançadas e se tornam novos discípulos de Cristo, que também são capacitados pelo Espírito, e assim a obra vai cada vez crescendo mais para a glória do Senhor. Excelente colocação. De fato, a gente crê também que a missão tem prioridade, né? Deus quer usar a mim, a você, a todos nós, para a pregação do Evangelho. Pastor, eu queria compartilhar com você uma tela, com os amigos também, sobre esse nosso tema. Eu gosto muito desse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, fala muito sobre os dons, e aí na sequência vem o 13, falando do amor, né, do fruto do Espírito, e também o 14, ampliando um pouquinho mais essas questões dos dons espirituais. E esse texto de Paulo aí, no 14, 12, ele é muito lindo, né, quando Paulo diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Aí eu vejo um dos propósitos também, né? A igreja é edificada quando o povo de Deus identifica seus dons e aplica esses dons na obra de Deus. A edificação da igreja é um resultado imediato ou inevitável dessa questão dos dons. A gente tem aqui, pastor, alguns propósitos, né? Você colocou já algo muito interessante nesse primeiro, que é a questão de alcançar aqueles que estão longe do Evangelho, né? A gente chama de perdidos, entre aspas, porque a pessoa não sabe o caminho da salvação sozinho. Então é nesse que a gente usa essa nomenclatura de perdidos. São pessoas que precisam da nossa ajuda para encontrar o caminho da salvação, né? Os dons espirituais, como você disse, eles convergem, né? Eles atuam nesse sentido, eles vão convergir para a missão.
Então, confirmando, pastor, sua fala aí. Agora, eu queria te perguntar nessa questão aqui, olha, esse tópico aqui, pastor, por gentileza. Todos os dons convergem para favorecer o cumprimento da grande comissão evangélica. Vamos trocar uma ideia aqui na prática. Por exemplo, uma pessoa pode ter um dom espiritual e ela pensar que esse dom não vai poder ser útil para a missão, um pensamento equivocado. Mas, de fato, pastor, na prática, você tem visto aí no seu ministério, por exemplo, você tem o dom da pregação, né? De apresentar a palavra de uma maneira atraente, empolgante. Isso tem a ver com o dom de ensino também, né? Você tem um dom do ensino da palavra através dessa modalidade que você tem usado com bastante frequência aí. Uma outra pessoa tem o dom do ensino também, só que de outra forma. Por exemplo, ele dirige de maneira extraordinária uma classe bíblica. Então, se a gente repassar todos os dons, e uma lista imensa, a gente vai chegar à conclusão, não é, pastor, que de fato não tem nenhum dom que fique de fora desse chamado de Deus, né? Alguém poderia dizer assim, na sua opinião, pastor, não, eu tenho um dom, mas o meu dom não tem utilidade na missão, na obra de Deus. Será que é possível isso? Não, claro que não. Todos são igualmente úteis. É verdade que alguns, eles se tornam assim, mais visíveis. Eu diria tipo assim, alguns dons colocam você no palco, outros dons colocam você nos bastidores. Alguns dons, trazendo aqui para a realidade da Novo Tempo, né? Alguns dons colocam você em frente da câmera, outros colocam você atrás da câmera. Mas, por exemplo, o que eu poderia fazer em frente da câmera se não tivesse um técnico lá atrás dela que entende bem, né? E sabe transmitir a imagem, até porque eu, para tecnologia, sou um zero à esquerda. Eu sou um verdadeiro dinossauro, né? Então, assim, todos são igualmente úteis, né? Inclusive, Paulo fala isso em 1 Coríntios, né? Nós somos todos membros do mesmo corpo e, apesar de termos diferentes funções, mas todas são extremamente necessárias, né? É verdade. O que adianta, por exemplo, os olhos se acharem assim superiores porque eles estão bem ali no centro da cabeça e etc, né? Mas eles acham, por exemplo, que os pés são desnecessários. Aí você fica paradão num lugar, olhando para todo canto, mas e aí? Vai para onde? Não vai para lugar nenhum, né? Então, assim, de maneira muito simples, eu quero dizer isso, que a gente não pode ter um sentimento de desvalor, porque o nosso dom, ele não é tão visto, mas ele está contribuindo para o todo, né? Inclusive, pastor, um ponto importantíssimo, os dons espirituais, eles não são, sob hipótese nenhuma, para algum tipo de exaltação pessoal, né? Ou de ostentação espiritual, muito pelo contrário. Os dons espirituais são essas capacidades especiais dadas por Deus para a expansão do seu reino, do reino de Deus, para a edificação da igreja. Então, assim, mesmo que a gente tenha um dom que nos coloque em frente da câmera, a gente tem que ter consciência disso, que esse dom deve ser usado para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus, para a edificação da igreja de Deus, porque as pessoas precisam, não é de mim nem de você, as pessoas precisam de Deus, né? Assim como nós também precisamos dele. Então, todos os crentes que recebem os dons espirituais, eles devem ter essa compreensão de que são capacidades especiais para que pessoas sejam encontradas por Deus, sejam reconciliadas com ele, sejam salvas por ele, e nós temos a honra imerecida de sermos esses instrumentos de Deus com essas capacitações especiais para que essa obra se realize. Então, nada de sentimento de desvalor, porque o seu dom é um dom de bastidores, ou também nada de sentimento de exaltação própria, porque o seu dom é um dom de estar em cima do palco, né? Cada um fica no lugar onde Deus decidiu colocar e com humildade e sinceridade e a maior dedicação possível faz o seu melhor. E no final, tudo contribui para a edificação do reino de Deus. Muito bacana, muito bacana. E olha, pastor, assim, nós dois somos um bom exemplo disso que você falou, né? Eu sou um mero anônimo feliz.
Tá certo, tudo o cara que bem. está na frente das câmeras também feliz. Deus tem me usado, tenho certeza disso, e tem usado também poderosamente. Eu acredito, pastor, se você me permite, claro. Veja, eu falo isso e Deus sabe que é com humildade, não é? E é sem demagogia nenhuma. Eu te conheço. Eu não tenho dúvida de que Deus realmente me concedeu o dom da palavra, né? O dom de pregar. Com certeza. O dom de pastorear, né? Eu amo pastorear. Eu estou pregando na Novo Tempo, na TV, no rádio, na internet, mas assim, eu gosto muito quando eu saio e vou nas igrejas e posso ver as pessoas, tocar nelas, ser tocado por elas e ouvi-las, né? E conversar um pouco, porque eu acho que Deus me deu também esse dom de pastorear, sabe? Deus. Agora, tem outros dons que eu sinto que eu não tenho. Exemplo, eu não tenho facilidade, por incrível que pareça, o pessoal pode até achar estranho isso que eu vou dizer, mas eu não tenho facilidade, por exemplo, para dar estudo bíblico. Eu me perco, me atrapalho. É estranho isso, mas é verdade. Eu posso pregar para milhares de pessoas, eu não fico nervoso, eu fico tranquilo, é só aquele senso assim da responsabilidade, né? Mas não estou nem aí se tem 100 pessoas, 500, 1.000, 10.000, 30.000. Pelo contrário, quanto mais gente, mais eu fico empolgado, né? Mais eu me sinto à vontade. Agora, quando eu sento numa sala para dar um estudo bíblico, geralmente eu me atrapalho, eu me perco, às vezes eu fico assim, e eu ficava frustrado com isso, pensando, meu Deus, assim, poxa vida, por que eu não consigo? Aí Deus colocou no meu coração e disse assim, não, vai lá e faça, se a igreja está pedindo agora, é muito mais para você pregar do que para dar estudo bíblico de casa em casa, vai lá e pregue da melhor maneira possível, porque cada um tem o seu dom, né, ou os seus dons, então a gente precisa ter consciência disso, né? Você não se sinta superior porque tem um determinado dom e nem inferior porque tem outro. Deus vai capacitando e nessa diversidade de dons a igreja vai se completando e cumprindo sua missão. Com certeza, maravilha. Paulo fala muito bem disso na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 12, você mencionou. Exato. E a minha brincadeira, citando a minha experiência e a sua, é uma brincadeira, mas ela reflete a realidade de que nós, inclusive nós pastores, né, nós temos que ter isso com muita clareza, tem que ter muita autoestima, muita convicção do seu chamado, do seu ministério, porque de fato hoje, com o advento das redes sociais, da mídia da internet e a popularização de todas as mídias, algumas pessoas vão ter um destaque e vão ter uma visibilidade infinitamente maior do que as outras, entende? Então, eu posso postar um vídeo no YouTube e ter lá 14 visualizações, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, 14. Sim. Entende? Mas está lá, registrado, recadinho bem dado, com sinceridade. Claro. Se posta um vídeo, vai ter 2 milhões de visualização, aí eu vou olhar o vídeo do Gilson do lado do meu, aí eu vou ficar com a minha autoestima abalada. Não pode. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus tem nos usado no dia a dia, a vida do pastor Gilson não é atrás das câmeras, só isso, né? Ele tem um arcabouço de trabalho, de pesquisa, da pessoa dele como um todo, que extrapola tudo isso. Então, nós somos muito mais do que aquele momento, aqui ou ali. E como você mesmo disse, né, Gilson, você está, né, nesse momento agora, com esse ministério tão importante e relevante que você está, mas você já foi pastor de igreja, te conheci, pastor de igreja. Muito tempo, a maior parte do tempo, cuidando de igreja. E quando a Novo Tempo chegar para mim e falar assim, olha, agora tem um chamado para você ali para uma igreja e tal, eu digo assim, com toda a sinceridade do coração, eu vou com a maior alegria, sabe? Porque eu sei que Deus me deu o dom de pregar, me deu o dom de pastorear, então não importa se eu vou falar para 10 pessoas, para 50 ou para 100. Inclusive, amigo, aproveitando o ensejo, eu gostei muito da mensagem do pastor Montano e da palestra do pastor Alex. Sim. Eu até encaminhei a palestra do pastor Alex para o meu irmão, o pastor Jorge Brito, que você conhece bem, que é seu amigo também, e eu disse assim para ele,
Eu disse, Jorge, assista essa palestra aí, porque vai confortar o seu coração como confortou o meu. Porque eu não acho que eu tenho o dom de mestre, de professor, não acho que eu tenho o dom de apóstolo, não acho que eu tenho o dom de profeta, mas aí eu me consolei pensando com a palestra do pastor Alex, que Deus realmente me deu o dom de pastor, né? E talvez também de evangelista. Uhum. Então aí eu mandei a mensagem a palestra, encaminhei para o Jorge, ele assistiu e me disse, realmente me confortou também. Porque há um risco, às vezes, de nós, pastores e os irmãos da igreja, a gente, assim, se frustrar porque não tem um determinado dom. Mas aí é orar, é estudar, e a importância de estar participando desse curso, né? Pedindo a Deus sabedoria, discernimento, conhecimento, para nós descobrirmos quais são os nossos dons e nos dedicarmos nesses dons, né? E cada um vai se dedicando no que tem. Isso é o mais importante. Né? Com certeza. Pastor Gilson, o pessoal fez menção da palestra do pastor Alex Palmeira, que foi uma das 2 palestras divulgadas ou disponibilizadas na primeira semana do curso. Nosso curso sobre dons espirituais vai durar 6 semanas, 2 palestras a cada semana. E na semana passada, a gente liberou a palestra do pastor Montano de Barros sobre o Espírito Santo e a palestra do pastor Alex sobre o ministério quíntuplo da igreja, que é baseado em Efésios 4, que fala dos 5 dons mencionados em Efésios 4. Muito interessante. Se alguém aí não assistiu ainda, você pode acessar o link no nosso curso e você assistir essas palestras que vale a pena, realmente muito boas. Pastor, que interessante. Eu queria avançar com você aqui na seguinte questão. Olha só, nós temos, com certeza, esse propósito mencionado na carta de Paulo aos Efésios. Efésios 4 fala do aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos, uma coisa muito prática. Eu gosto da abordagem de Paulo, que ele é bastante prático. Quando esse crente, o santo se referindo ao povo de Deus, né, que se santifica, se coloca separado para servir a Deus. Quando esse povo de Deus identifica seus dons e coloca em prática, segundo esse texto de Efésios, há um processo de aperfeiçoamento. Pastor, eu acho que em todas as áreas praticamente da vida, não é? Quando você faz uma coisa muitas vezes, a tendência é você começar a fazer aquilo de maneira melhor, mais eficiente, né? Aí Paulo tem essa sabedoria fantástica que Deus deu para ele e diz que o crente aperfeiçoa o seu dom. Ele fala do aperfeiçoamento dos santos. Na prática, você está na igreja com um ministério em andamento, um ministério que está harmonizado com seus dons espirituais. Você acha, pastor, que a gente pode, de fato, experimentar esse aperfeiçoamento, essa melhoria no serviço para o reino de Deus, aplicando nossos dons? Sem dúvida. Eu costumo pensar nessa questão do aperfeiçoamento dos santos, tanto no sentido coletivo quanto individual, sabe? Uhum. No sentido coletivo, eu diria que esse aperfeiçoamento seria, assim, o amadurecimento, a capacitação, o envolvimento, a participação, a unidade da igreja, né? Na medida em que a igreja, todos os membros usam os seus dons, existe esse aperfeiçoamento, esse crescimento. Agora, tem esse aspecto também na experiência individual, de que quanto mais eu coloco em prática um dom que eu imagino ter de Deus, mais Deus vai me capacitando, me aperfeiçoando, me fazendo mais efetivo, mais profícuo, assim, na realização desse dom, né? E eu posso falar até da minha própria experiência. Eu ainda adolescente, alguns irmãos da igreja começaram a dizer para mim que eu tinha facilidade para falar, para pregar. E é interessante, né? Muitas vezes Deus usa pessoas para nos ajudarem a identificar os nossos dons, né? E eu me lembro de alguns irmãos da igreja que falavam para mim, quando eu era ainda adolescente, de que Deus tinha me dado o dom de pregar, porque eu pregava ali uma quarta-feira ou outra, quando a igreja resolvia colocar uns adolescentes para pregar, né? Às vezes participava na escola sabatina, apresentando o informativo das missões, a chamada carta missionária, e eu fui recebendo assim estímulos dos irmãos
E aí um dia um pastor me disse assim: Gilson, se você quiser aprender a pregar, pregue, porque você aprende fazendo. E aí, pronto, toda oportunidade que eu tinha, eu aproveitava, né? E uma outra vez, um outro pastor também me deu uma dica muito boa. Ele disse assim: olha, já que você gosta de pregar, além de você pregar bastante, observe bastante os pregadores, né? Então, você vai aprendendo com eles. Bom, conclusão, na medida em que eu fui observando, estudando e praticando, eu creio que esse dom foi sendo aperfeiçoado. Eu acho que pode ser mais ainda, né? Muito mais, porque não há limites para essa capacitação que Deus nos dá, né? Então, assim, mas a gente precisa ter, primeiro, a disposição de se jogar na atividade, né? Transformar o nosso dom num ministério e se envolver nesse ministério e procurar praticar. Eu costumo dizer, pastor Edinaldo, que geralmente quando você faz alguma coisa na igreja com prazer e você consegue fazer isso bem feito, é um grande indicativo de que esse realmente é um dom que Deus lhe deu, né? E normalmente a igreja reconhece o dom, né? E muitas vezes, como eu disse, Deus usa pessoas para nos estimularem na prática do nosso dom. Acho que é por aí. Por aí, com certeza. Pastor, na próxima palestra, o pastor Técio Marques, ele vai tratar desses tópicos que você mencionou aí. Como que o mundo pode identificar sinais, inclusive no corpo de Cristo, de que ele tem os dons espirituais. Você lembrar da palestra do pastor Técio, vai ser bem interessante, que vai ser na sequência junto com a sua palestra, com esse bate-papo nosso. Pastor, um outro tópico que é o seguinte, eu queria perguntar para ti. O dom espiritual, ele... Olha que citação, antes disso, a citação interessante da escritora Ellen White, naquele periódico Review and Herald, de 14/8 de 1868. Olha que poderosa essa citação, hein? A maior causa de nossa fraqueza espiritual como povo é a falta de fé real nos dons espirituais. Poderoso, hein? Impressionante. E eu penso que talvez a gente tenha assim, até um certo preconceito com os dons espirituais, porque a gente vê muitas vezes pessoas assim se vangloriando de terem determinados dons, verdade, mas assim, com todo respeito, mas às vezes são pessoas que, pelos seus frutos, né, como Jesus disse, os conhecereis. Então, são pessoas que não parecem ter muita credibilidade espiritual. Eu digo assim, esse pessoal que vive o tempo todo dizendo que tem dom de expulsar demônio, que tem dom de curar, que tem dom de profetizar, e às vezes a gente percebe que algumas coisas não parecem ser muito sinceras, muito verdadeiras, e essa questão também do próprio dom de línguas, né, que hoje existe no movimento pentecostal, mas são línguas estranhas, ininteligíveis. Então, eu penso que há um risco de nós, adventistas, criarmos um certo preconceito em relação aos dons espirituais, por vermos pessoas, seja de má fé ou por ignorância, tendo uma visão assim meio distorcida e equivocada em relação a determinados dons, né? Mas a gente precisa cuidar, porque essa declaração da irmã White, como você disse, é muito forte, né? Nós temos que ter uma fé real nos dons espirituais. Eles sempre existiram na igreja cristã e vão existir até o fim, e cada um de nós precisa identificar o seu ou os seus dons e usá-los realmente para a glória do Senhor. O tempo está passando muito rápido, né? Mas tá uma bênção, viu? Tá bacana. Tá. Olha essa citação aqui também, da Ellen White no Parábolas de Jesus. Nem todos os homens recebem os mesmos dons, porém a cada servo do mestre é prometido algum dom espiritual. Ninguém está de fora, Amém. né? Amém. Glória a Deus. Ninguém está de fora. E os dons não são sobre hipótese nenhuma para competição, eles são para cooperação. Né? Os dons não são para competitividade, eles são para o companheirismo, para que a igreja esteja irmanada nos mesmos propósitos, ainda que com habilidades diferentes. Exatamente. Há uma palavra que eu gosto de usar, que é a complementariedade. E é uma figura que eu gosto de usar, inclusive no site, no livro também que eu pude escrever sobre os dons, eu gosto de usar a figura do
quebra-cabeças, né? Todas as peças são importantes, elas se encaixam, se complementam e formam um mosaico na junção das peças. Cada um de nós é uma peça dessa e eles se complementam. Nessa questão aí, pastor, o que vem à tona para a gente conversar é o seguinte, a diferença que os dons fazem na igreja. Uma igreja, você tem sua experiência como pastor de igreja, eu também tenho, e a gente percebe que existem igrejas fortes e igrejas fracas, né? Vários são os fatores que determinam essa realidade de uma igreja fraca ou uma igreja forte. Mas um dos fatores que chama a minha atenção, aquele que chama mais a minha atenção, é o fator dos ministérios operando dinamicamente na igreja, né? Se eu pudesse resumir, uma igreja fraca é a igreja que tem poucos ministérios e ministérios fracos. A igreja forte é a igreja que tem muitos ministérios e ministérios fortes. Quantidade e qualidade de ministério, na minha opinião, define se a igreja é forte ou fraca, né? A questão é essa. A manifestação de ministérios na igreja. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, a relevância, você tem o seu know-how, sua experiência como pastor de igreja, a relevância desse fenômeno, pastor, de multiplicação de ministérios. À medida que o membro encontra seu dom, ele transforma no ministério e vai somando, se encaixando. Como é que isso funciona? Isso é maravilhoso, né? Agora, por outro lado, eu acho assim muito triste quando nós, líderes da igreja, sejam os pastores, sejam anciãos da igreja, os principais líderes assim da igreja que mais influenciam a congregação, eu acho muito triste quando a gente tenta colocar todo mundo assim, como se todos tivessem o mesmo dom, sabe? Eu me lembro quando eu era garoto, havia um irmão na minha igreja muito missionário, assim, forte mesmo na área missionária. Ele dava, assim, chegava a dar dezenas de estudos bíblicos toda semana, mas ele queria que todo mundo desse estudo bíblico, e na cabeça dele, quem não dava estudo bíblico não estava cumprindo a ordem do mestre, né? Não estava sendo fiel a Deus. Então, assim, eu acho muito triste isso, quando a gente tem uma habilidade, ama um determinado trabalho, uma determinada obra, né, um determinado ministério, porque esse é o nosso dom, e a gente quer forçar os outros a seguirem na mesma direção nossa, ao ponto de colocar nas pessoas um certo sentimento assim de desvalor, porque elas não têm esse dom que a gente tem. Então, eu vejo, sobretudo, nessa área de dar estudo bíblico, né? Tem gente que acha que a gente só é efetivo como missionário no reino de Deus, né? Usando o texto da irmã White, né? Todo verdadeiro discípulo nasce como missionário no reino de Deus. Mas ser missionário no reino de Deus não significa apenas e somente dar estudo bíblico o tempo todo, né? Existem diferentes dons e, consequentemente, diferentes ministérios. A igreja que tem essa visão aberta para a diversidade de dons e, consequentemente, cria para atender a esses dons, ou para que esses dons atendam diferentes necessidades. A igreja que cria essa diversidade de ministérios é uma igreja, sim, que tende a crescer muito mais e se tornar muito mais feliz, né? Muito mais unida, muito mais próspera em todos os sentidos. Com certeza. E, inclusive, nós mencionamos no início que todos os dons convergem para a missão, né? Todos os dons, tem dons que são bem diversos dessa experiência de dar estudo bíblico. E o próprio dom do ensino, é um exemplo que eu gosto de citar, pastor, o dom do ensino, ele se manifesta de maneiras diferentes, né? Você tem o dom do ensino ao pregar no púlpito, né? Eu tenho o dom do ensino ao dirigir uma classe bíblica. Alguém tem um dom do ensino ao ensinar a uma pessoa individual. É ensino da palavra, só que com abordagens diferentes, né? E ninguém é obrigado, você é um grande pregador, não pode cobrar de mim dizendo, olha, se você não for um grande pregador como eu, você de púlpito, você não vai estar cumprindo a missão. Então, realmente não tem sentido, né? Essa cobrança não tem sentido. E mesmo pessoas que não tenham esse dom de ensino, né? Seja no púlpito, seja no estudo bíblico pessoal, seja numa classe bíblica, mas digamos, a pessoa tem o dom da misericórdia, né? Da compaixão, aí faz lá um sopão,
né, faz um sopão e leva lá para as pessoas necessitadas. Aí, veja, cria um vínculo, cria uma amizade pela compaixão, pelo amor que demonstra. Aí vai um irmão lá que tem o dom do ensino, que é habilidoso para fazer uma classe bíblica, pega esses necessitados que estão recebendo o sopão e dá para eles um curso bíblico. Então, assim, a irmã que está fazendo o sopão, a irmã que tem esse dom da hospitalidade, da misericórdia, é óbvio que ela está contribuindo também para a conversão dessas pessoas, né? Então, mas essa questão da complementariedade, como é que você falou? Complementariedade, Complementariedade. É igual casamento, né? O casamento é uma complementariedade, né? Isso. Lógico. Não é competição, é cooperação. Né? Exatamente. É lindo demais esse negócio, viu? Fala a verdade que Deus, na sua bondade infinita. Pastor, mais um pouquinho e a gente já vai terminando. Eu sei que você está com a sua agenda cheia aí de tarefas. Mas vamos avançar um pouquinho que a gente já vai terminando. Então, veja só. Aqui tem outra questão que é a seguinte. A eficácia da igreja, disse esse teólogo Russell Burrill, ele disse que a eficácia da igreja de Deus está diretamente relacionada com a sua capacidade de organizar e implementar nas congregações locais um ministério baseado nos dons. Coisa linda isso aqui, né? Ele veio só para corroborar e fortalecer o que a gente já conversou. E, de fato, é uma realidade impressionante, né? A Igreja de Deus se fortalece, ela se edifica com essa atuação. Agora, vamos para esse último tópico, pastor, que é a questão de glorificar o nome de Deus mesmo. Eu gosto desse texto aqui de João 15, em que Jesus falou assim, naquele contexto da videira e do ramo, ele disse, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, né? Então, a glorificação do nome de Deus, de maneira direta, quando eu coloco meus dons espirituais, a minha preocupação é essa, que o crente, o filho de Deus, consciente do seu papel dentro do corpo de Cristo, ele tenha essa experiência de ser um instrumento capaz de glorificar o nome de Deus. Coisa mais linda isso, achar uma honra espetacular que Deus concede para a gente, é a gente, através da nossa vidinha humilde, glorificar o nome de Deus. Que coisa extraordinária é isso, não, pastor? Sim, o que Deus tem de mais precioso nesse mundo é a sua igreja, não é? E então, quando Deus vê a igreja feliz, a igreja unida, onde todos se sintam integrados, participando da missão, né? Quando Deus vê a igreja produzindo frutos, por falar em produzir frutos, você citou o texto de João capítulo 15, onde Jesus se apresenta como a videira verdadeira, ele diz assim, meu pai é o agricultor, né? Então, veja, a alegria do agricultor é ver os frutos. Quando Deus vê a sua igreja frutificando, uma igreja feliz e cumprindo a missão, levando a expansão do reino de Deus, alcançando os que estão distantes e trazendo para próximos de Deus, reconciliando essas pessoas com Deus, a gente não tem dúvida de que o Pai fica feliz, né? O agricultor celestial fica feliz. Agora, outro ponto em relação a João 15, veja que Jesus trabalha bastante a ideia do permanecer nele, né? Porque a essência do discipulado é a permanência em Cristo. Agora, a prova do discipulado são exatamente os frutos, né? Quanto mais a igreja frutifica, tanto na sua coletividade como na sua individualidade, mais o nome de Deus é glorificado, mais o Senhor se alegra e mais a igreja prova que verdadeiramente está vivendo segundo a vontade do Senhor. E dentro desse contexto aí do nosso estudo dos dons, a gente não tem dúvida de que quando a gente consegue ajudar os membros da igreja a identificarem seus dons e usarem esses dons dentro de ministérios específicos, assim a gente tem uma igreja atuante, uma igreja feliz, uma igreja unida e uma igreja frutífera. Daí a razão porque esse assunto realmente é muito lindo e tomara que todos os pastores e todos os irmãos da igreja, que todos nós abramos nossa mente, né, nossa compreensão
para esse assunto sublime, tão bonito e tão necessário para a gente realmente ter uma igreja feliz. Com certeza. Pastor, finalizando, só compartilhar com os amigos essas duas últimas telas aqui. A gente tem o texto e tem essa questão aqui, olha, aqueles que descobrem o quanto são úteis no grande plano de Deus de munir a igreja local com valores humanos capacitados a levá-la ao pleno cumprimento de suas atribuições como instituição santa, encontram grande contentamento. Que legal, né? Além da gente fazer tudo isso, todos esses propósitos, glorificar o nome de Deus, a gente experimenta uma alegria extraordinária por estar dando essa contribuição. Senso de pertencer, autoestima elevada, senso de utilidade, são sentimentos que permeiam a vida daqueles que descobrem o valor dos dons para a sua carreira cristã. Coisa maravilhosa. Então, o que parece, né, pastor? Deus, ele na verdade, alguém pode pensar assim, Deus está pedindo que eu trabalhe para ele, que eu sirva a ele, que eu... Na verdade, Deus está produzindo um projeto para melhorar nossa autoestima, para nos dar um senso de valor, né? Para dizer assim para todos nós, olha, você é útil, você não é um mero objeto do processo, você é um agente. Deus está dizendo assim, eu conto com você, você tem muito valor para mim. Eu amo esse texto de Isaías 43, né? Que ele diz assim, visto que foste precioso aos meus olhos e digno de honra, e eu te amei, ou eu te amo, tem versões que falam no presente, eu te amo, por isso dei homens por ti, povos pela tua vida. Então, eu queria, pastor, que você fechasse com esse tópico. Na verdade, é um presente, por isso que o nome é dom, né? Dom é presente, é uma dádiva, uma graça. Coisa linda isso aí, não, pastor? Muito mais do que um dever, é um direito do cristão, né? Participar da obra de Deus, né? É um privilégio. É importante, o desejo de Deus é que cada um de nós se sinta um membro vivo do corpo de Cristo. Coisa linda. Você não é um membro morto, você não é um zero à esquerda, muito pelo contrário. Repito, não importa se seu dom te coloca no palco, te coloca nos bastidores, te coloca na plateia, você é um membro vivo do corpo de Cristo, né? Deus conta com você, e esse contar de Deus conosco é um grande privilégio para a gente. Pastor Edinaldo, eu acredito que essa seja uma das razões porque o diabo faz de tudo para que a igreja não compreenda essa mensagem, né, esse tema que a gente está discutindo, para que a igreja não cumpra a sua missão. Porque o diabo sabe que quando a igreja abre a mente, abre o coração para entender esses temas e se envolve na missão com a intencionalidade de salvar novas pessoas, o diabo sabe que a gente não só alcança novas pessoas, mas a gente também é fortalecido em nossa fé, em nossa caminhada, em nossa experiência cristã. Né? Fica muito claro para mim, fica muito evidente que os membros da igreja mais envolvidos com a missão da igreja, na medida em que usam seus dons, eles se tornam crentes muito mais fortes, muito mais vibrantes, muito mais alegres, com experiência com Deus muito mais profunda. Agora, aqueles irmãos que não têm essa compreensão e não têm esse envolvimento, eles se tornam assim, crentes muito tímidos, muito desanimados, muito fracos espiritualmente falando. Então é isso. Deus, em sua infinita sabedoria, ele nos insere nesse processo com o objetivo não só que a nossa habilidade dada por Deus salve outros, mas para que nós próprios sejamos fortalecidos em nossa caminhada e nos tornemos crentes mais alegres, mais experientes, mais vibrantes. E assim a gente vai, pela graça de Deus, fazendo o nosso melhor e vendo o reino do Senhor se expandir. Que maravilha, que maravilha. Pastor Gilson, bênção pura, eu acho que deu. A gente conseguiu compartilhar um pouco dessa temática gigantesca que vai exigir de cada um dos nossos amigos que estão acompanhando esse curso um pouquinho mais de dedicação. Lá no nosso site, oficinadedons.com, tem uma seção de livros, tem bastante material, inclusive sobre os dons espirituais. Nós temos também lá no site uma seção com PowerPoints, com apresentações prontas, para aqueles que quiserem. Algumas pessoas gostam de estudar vendo imagens junto.
Tem lá também vários artigos sobre dons espirituais, pastor, e tem uma seção no site oficinadedons.com, tem uma seção de vídeos, né, com muitos vídeos, dezenas de vídeos, respondendo a perguntas sobre dons espirituais. Vídeos curtos de 3 a 5 minutos. Tem dezenas deles. Na seção de áudios, eu tinha uma coluna na Rádio Novo Tempo aqui de Maringá, e a gente gravou mais de 100 questões, respondendo também perguntas que os locutores faziam sobre os dons espirituais. Aí a gente ficou uns 2 anos nessa coluna semanal. Então eu colecionei mais de 100 áudios. Então tem lá também para você baixar esses podcasts e você ouvir no seu carro, guardar com você esses áudios. Então, material. O propósito do site é exatamente oferecer conteúdo de sobra para quem tem interesse em conhecer melhor a questão dos dons espirituais. Uma grande bênção para a vida de todos nós. Pastor Gilson, quero te agradecer. Eu sei que você tem uma correria especial aí na sua jornada de trabalho, por ter separado essa hora para ficar com a gente. Te agradeço muito, que Deus te use poderosamente, abençoe seu ministério, sua vida, sua família, e que a gente possa ver a igreja crescendo cada vez mais, identificada com seus dons, cumprindo o propósito de Deus, apressando o que mais nos interessa, né? Apressando a volta de Jesus e salvando pessoas para o reino de Deus. Esse é o meu desejo, e com certeza esse momento que você trouxe para a gente de esclarecimento vai ajudar de maneira relevante com esse propósito. Pastor, muito obrigado mesmo. Obrigado, amigo. Foi um prazer passar esses minutinhos contigo, com todos os nossos queridos irmãos. Eu aproveito e lhe peço, e a todos que estão nos acompanhando, quando lembrarem, orem por mim, pelo Quarteto Arautos do Rei, por todos que participam aqui do Ministério da Novo Tempo, para que a gente siga, né, fazendo sempre o nosso melhor, com a unção do Espírito Santo, com sabedoria, com humildade, mas com eficiência, para que o nome de Deus seja glorificado e novas pessoas realmente sejam alcançadas. Grande abraço para todos. Obrigado pelo privilégio de participar. Obrigado, pastor Gilson. Um abraço. Deus abençoe. Tudo de bom, querida.